Olá a todos, eu sou a professora Lidiane Salvatierra. Esse é o curso completo de análise de conteúdo e a gente vai iniciar a nossa 8ª aula. Essa 8ª aula do minicurso é com relação à diferença entre pesquisa qualitativa e pesquisa quantitativa. Explicando rapidamente por que eu vou incluir aqui a diferença de pesquisa qualitativa e pesquisa quantitativa, sendo que não é tão amplamente abordado assim dentro do livro, é porque na minha experiência, especialmente em bancas de mestrado e de doutorado, sempre tem alguém da banca, algum professor, algum pesquisador que gosta de questionar o aluno que está defendendo o trabalho, se ele sabe realmente qual é a diferença entre uma pesquisa qualitativa e uma pesquisa quantitativa. E existe também, às vezes, aquele professor que faz até uma pergunta meio que pegadinha, né? Que questiona, então, se aquele trabalho ele é mais qualitativo ou mais quantitativo. Então, para quem está nessa fase, quem vai passar por defesa, eu incluí então essa aula para facilitar, para você também ter maior argumentação, caso na sua banca você encontre um professor que faça esse tipo de questionamento. Para começar, então, a gente vai observar o que o próprio livro fala com relação à pesquisa qualitativa e quantitativa com relação à análise de conteúdo. Então, aqui a gente tem alguns trechos do livro e eu vou ler para vocês para a gente fazer uma análise. Do ponto de vista metodológico, o final dos anos 40 e 50 é, sobretudo, marcado pelas regras de análise elaboradas por Berelson, auxiliado por Lazarsfeld. E aqui já tem uma informação importante, tá? Como eu disse lá no começo dos nossos vídeos, Bardin não desenvolveu, não criou análise de conteúdo, tá? Ela foi uma pessoa que acabou reunindo todas as informações que ela possuía na época que ela escreveu o livro. A primeira edição foi por volta de 1970 e esse livro então acabou servindo como base para diversas outras pesquisas que envolviam a comunicação e é o livro então mais utilizado aqui no Brasil. Mas quando a gente procura realmente a história da análise de conteúdo, de como que ela foi elevada a um nível de método científico, de análise técnica, a gente vai encontrar esses dois nomes, tá? Berelson e Lazarsfeld. A célebre definição de análise de conteúdo que Berelson dá, então, resume bastante bem as preocupações epistemológicas deste período. Então, aqui ela vai trazer para a gente um conceito relacionado ao Berelson com relação à análise de conteúdo e que é o que ela também valida no livro dela, tá? Então, Berelson traz que a análise de conteúdo é uma técnica de investigação que tem por finalidade a descrição objetiva, sistemática e quantitativa do conteúdo manifesto da comunicação. Aqui eu tenho sublinhado descrição objetiva e quantitativa. Então aqui a gente já tem a base para apontar que a análise de conteúdo é tanto uma pesquisa qualitativa quanto quantitativa. Quando é apontado ali descrição objetiva, a descrição de algo é em parte a qualificação, né? A qualitação. Então você vai dar uma qualidade àquela descrição. Então a partir daí você tem a pesquisa qualitativa. E quantitativa é obviamente frequência, estatística, né, recorrência. Então é realmente a parte toda que envolve uma pesquisa quantitativa. Então esse trecho que a gente acabou de ver foi trazido por Berelson e aí na última parte aqui a gente tem a descrição da própria Bardin com relação ao termo análise de conteúdo. Então definitivamente o terreno, o funcionamento e o objetivo da análise de conteúdo podem resumir-se da seguinte maneira. Atualmente, e de modo geral, designa-se sobre o termo de análise de conteúdo
um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens e indicadores, quantitativos ou não, que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção, recepção, variáveis inferidas dessas mensagens. Aqui, então, em destaque novamente a parte de descrição do conteúdo, que é a parte da análise qualitativa, e a parte de quantitativos ou não, que eu deixei ali também destacado, tá? Aqui, quando coloca quantitativos ou não, não significa que pode ter a pesquisa quantitativa, a parte quantitativa ou não, tá? Aqui, na minha opinião, quando ela fala mensagens e indicadores quantitativos, significa que existe uma frequência positiva, uma frequência alta com relação aos indicadores dessa mensagem. E quando ela coloca ali ou não, na minha opinião, é justamente o contrário, né? Que a frequência foi baixa, que não teve um número de citações elevado, tá? Então essa é a minha opinião, não que ela retire a parte de pesquisa quantitativa, tá? Aqui é importante lembrar uma coisa que eu falei lá no começo das nossas aulas, tá? Que esse livro, ele foi traduzido e ele nunca passou por uma revisão para deixar a leitura mais fluida, a leitura mais moderna. Então o que a gente está lendo aqui é ainda resultado da primeira revisão, da primeira tradução do francês para o português. Então, eu também citei que o livro ele é relativamente fácil e difícil de ler ao mesmo tempo, né? Tem horas que a escrita e a compreensão é muito fácil, e tem horas que você fica muito confuso quando você tenta interpretar algumas coisas que estão escritas, e é justamente por causa dessa tradução que aconteceu e nunca teve uma nova revisão. Então, essa parte é importante para explicar o porquê que não é tão explícito, né? Por que ela não coloca tão explicitamente que a análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de análise que envolve a pesquisa quantitativa mais a pesquisa qualitativa nas comunicações. Deveria ser assim, mas é uma escrita antiga, não é uma escrita moderna, então a gente vai ter que ter algum cuidado com relação a interpretações que podem ser um pouco errôneas. Nessa primeira parte, então, a gente viu que no escopo do livro é muito claro que a análise de conteúdo de Bardin é uma pesquisa qualitativa e também quantitativa. A gente vai, então, para uma parte muito rápida de descrição do que é uma pesquisa quantitativa, uma pesquisa qualitativa, para você se preparar, como eu disse antes, né, para eventuais perguntas com relação ao seu trabalho, sobre o tipo de pesquisa que você está fazendo. A gente vai começar falando da pesquisa quantitativa. O que é uma pesquisa quantitativa com relação ao objetivo? A pesquisa quantitativa vai analisar estatisticamente. E aí você não precisa se preocupar com relação à estatística em si, né? Quando a gente pensa em estatística, a gente pensa em desvio padrão, números gráficos absurdos, coisas monumentais numéricas. Não é necessariamente isso. A pesquisa quantitativa ela vai ser caracterizada por resultados de uma discussão em cima de valores numéricos. Então, o que precisa ter na sua análise de conteúdo? Precisa ter valores numéricos. Então, qual é o ponto principal de uma pesquisa quantitativa? É medir a grandeza ou medir quantidade. Quem faz análise de conteúdo vai acabar buscando frequências das categorias, frequências de palavras citadas, então qual foi o número de vezes que aquela informação foi citada. E, obviamente, a partir do momento que você tem esses valores numéricos, né, você consegue fazer a preparação de tabelas, especialmente tabelas de frequência, que você pode transformar em gráficos. Então, a parte de estatística da análise de conteúdo, com relação à sua parte quantitativa, ela não precisa ser uma estatística pesada,
Ela pode ser só uma estatística de porcentagem, de frequências, coisas simples, tá? Mas se você quiser, obviamente, colocar uma estatística pesadona, você pode fazer isso tranquilamente. Já na pesquisa qualitativa, o objetivo vai ser interpretar o fenômeno que é observado. Então, você vai observar um fenômeno, você vai observar os seus dados na análise de conteúdo e você vai dar uma qualidade. Você vai observar as características, você vai descrever, tá? Então, nesse ponto, você já não vai estar usando valores numéricos, você já vai estar usando as palavras descritivas. Então, o ponto principal na pesquisa qualitativa é a observação mais a descrição. Então, enquanto a pesquisa quantitativa, você vai se preocupar com a pergunta quanto, na pesquisa qualitativa, você vai se preocupar, por exemplo, com o que, como. E para finalizar essa aula, a gente vai dar uma olhada nesse gráfico, que foi resultado de um trabalho de análise de conteúdo e que a gente consegue observar bem a parte de pesquisa qualitativa e a parte de pesquisa quantitativa só observando realmente esse gráfico. Esse gráfico ele foi retirado do trabalho de Silva e Hernandes, que é chamado Aplicação Metodológica da Análise de Conteúdo em Pesquisas de Análise de Política Externa, e ele, na verdade, ele foi modificado. Esse é um gráfico de uma tese da Daniele Silva. A tese é de 2016, ela utilizou a análise de conteúdo e a tese dela se chama A Agenda de Direitos Humanos na Política Externa Brasileira e a participação das ONGs no seu processo de formulação. Então, nesse trabalho, ela tem um dado muito interessante transformado aqui em gráfico com relação aos direitos humanos, ou seja, ao tema direitos humanos nos pronunciamentos da Dilma Rousseff, de 2011 a 2014. Então, o que ela fez? A parte qualitativa dela é explícita nas categorias dos discursos de direitos humanos. Então, ela pegou todos os discursos da Dilma durante esses anos e categorizou dentro da temática de direitos humanos quais são as subcategorias, né? Ou quais são as temáticas menores dentro dessa grande temática. Então, nas categorias, ela encontrou que o combate à fome e à pobreza foi comentado dentro de direitos humanos, no pronunciamento da Dilma, desigualdade social, mulheres, discriminação, democracia e por aí vai. Então, a parte de pesquisa qualitativa dela foi encontrar as categorias, né? Foi descrever o que estava sendo falado dentro dos pronunciamentos. E aí, ao lado, a gente consegue ver a parte da estatística, que é uma parte muito simples, né? Então, por exemplo, ali com relação à categoria combate à fome e à pobreza, se a gente olhar o último número, 69, foi o número de vezes que aquilo foi citado. Então, a gente já tem um valor numérico ali e ela ainda faz a apresentação de dois outros valores numéricos, né? Qual foi a quantidade de vezes que o combate à fome e à pobreza foi citado dentro de um contexto doméstico e qual foi citado dentro de um contexto externo, tá? Então, aqui a gente tem a parte de pesquisa quantitativa, a parte numérica. Então, não tem nenhuma estatística exagerada, não tem nada muito acima do que uma contagem numérica simples, né? Quantas vezes aquilo foi falado. Então, esse é um exemplo perfeito do uso da análise de conteúdo, a parte da pesquisa qualitativa e a parte da pesquisa quantitativa. E, novamente, é importante frisar, a gente consegue encontrar diversos trabalhos que no material e método é indicado que foi utilizado análise de conteúdo, porém a gente não encontra a parte de estatística, a gente não encontra a parte de pesquisa quantitativa e isso está errado, tá? Você precisa ter as duas partes
sendo realizadas dentro da análise de conteúdo, porque uma acaba embasando, dando suporte à outra, especialmente a parte numérica, a parte dos valores das quantidades de frequência, citações, quantas vezes aquela categoria apareceu. Isso dá força para você explicar as categorias. Então, a parte da pesquisa quantitativa, ela acaba favorecendo e muito a sua discussão. Essa aula vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem. Até a próxima e bons estudos!